Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa O Evangelho segundo o Espiritismo, projeto 15 minutos. Aqui juntos vemos diariamente a obra terceira que forma a doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no item 6 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. O item 5, 6 e 7 formam o subitem chamado, Kardec denomina como o ponto de vista. Ou seja, a visão que temos da vida depende muito da perspectiva do nosso olhar para a vida. Se nós temos um olhar para a vida limitado nesta encarnação apenas, a vida é apenas a encarnação atual. Nada antes, nada depois. Eu, então, ajo de uma determinada forma. Por quê? Porque o presente, porque esta vida, passa a ser o fim em si mesma, não é? Eu preciso, então, realizar tudo que eu tenho em mente nesta vida, porque é a única que eu tenho. Também, se me acontece alguma coisa muito ruim, e eu decida, vamos imaginar, não é que eu decida diante de uma doença que me coloque uma limitação no meu estágio nessa vida, é a única, essa vida é a única. E aí eu tenho lá, o médico me dá 3 meses numa doença que vai me trazer muita dor e eu vou pensar, uai, mas por que eu vou ficar fazendo aqui? Não é? Não faz muito sentido. Vamos lembrar, por exemplo, o caso de Camilo Castelo Branco, Memórias de um Suicida. Ele fica cego, ele era materialista e dá um tiro na cabeça. Por quê? Afinal, ele estava cego, não adiantava mais nada ficar ali, como outros tantos do século XIX que foram pelo mesmo motivo. Bom, já se eu tenho uma perspectiva de que existe a vida futura, e nós nem estamos colocando na questão da reencarnação, porque existe o espiritismo e existe o espiritualismo. Todas aquelas frentes ou doutrinas religiosas que admitem, não é, a vida futura, elas têm uma visão muito diferente daqueles materialistas que admitem apenas esta vida como a vida real. Então, claro que nós poderíamos desdobrar sobre a questão da reencarnação, mas não é este o propósito de Kardec neste momento. Aqui Kardec está falando da vida futura, ou seja, a vida continua além dos portais do túmulo, da morte física. No item 6, aqui no item 5, Kardec nos leva, Moisés, Jesus, Espiritismo, na questão do ponto de vista, e vejamos então, isso nós vimos ontem, o 5. No item 6, o que Kardec nos diz? Continuando ainda com a questão da perspectiva da vida futura. Se eu vir que tem alguma coisa além, eu já não vou mais fazer a mesma coisa. O que adianta eu tirar a minha vida aqui se eu vou levar essa decisão comigo lá? Está insuportável, eu não consigo mais ficar nessa situação, aí eu vou, me mato. Mas só que é como uma pessoa que quer viajar para se livrar dos problemas. Não dá. Ela viaja e leva os problemas com ela e não se diverte, não aproveita e não tira nada de bom da viagem. Por quê? Porque todos os problemas vão com ela dentro dela. Não é? Vamos imaginar que nós estamos dentro de um quarto e eu não sei que existe nada fora daquele quarto. A minha vida é aquele quarto e só aquele quarto existe. Tudo me chega lá no quarto e eu vivo para aquele quarto. Minhas decisões são usadas dentro dessa minha perspectiva. Agora, se o quarto tem uma janela e eu abro a janela e vejo que tem uma vida além da janela, eu já tenho outras visões. Já vou pensar, não é, o que eu vou fazer quando eu sair do quarto, porque agora eu sei que tem algo depois do quarto. Isso é apenas para nós termos uma ideia bem precisa da situação. Porque, claro, não estamos num quarto, não temos essa nossa liberdade limitada desse ponto de vista do quarto.
Mas estamos extremamente limitados, presos nesse quarto aqui, olha, esse quarto, essa cela, que é o corpo físico, essa prisão. Estamos aprisionados temporariamente no corpo físico. Vemos que depois deste corpo físico teremos uma liberdade. Tudo que fizermos enquanto estivermos aqui nesse corpo vai repercutir para quando sairmos dele. Kardec nos diz: se todo mundo pensasse desse modo, ou seja, se todo mundo pensasse na perspectiva da vida futura, ainda ele complementando, né, o final lá do item 5, dir-se-ia ou dir-se-á, ninguém se ocupando mais com as coisas da terra, tudo periclitará. Então ninguém mais pensa no dia a dia, porque o que importa é a vida depois do túmulo, é a verdadeira vida, e tudo ia ficar um caos. Alguns poderiam alegar isto. Kardec diz: não, o homem procura instintivamente seu bem-estar, e mesmo com a certeza de não estar senão por um pouco de tempo num lugar, ainda quer aí estar melhor ou o menos mal possível. Então, esses são os nossos instintos. Nós temos um instinto de preservação, um instinto de sobrevivência desse corpo físico. Então, nós não podemos nos aliar e nos alienar dessa realidade física, né? Da materialidade da encarnação. Jesus nos diz que ele está no mundo, mas não é do mundo. Sim, então o mundo não é o fim em si mesmo. Nós estamos nele de passagem e ele tem um propósito de estar exatamente onde está durante a nossa passagem e de nós estarmos passando neste mundo exatamente no momento que passamos e não, vamos dizer assim, 10 anos antes. Não, nós chegamos no momento certo, na família certa, dentro das condições exatas para o nosso momento evolutivo. Estamos recebendo todo aquele kit, né? Todo o combo que a encarnação nos traz, é família, é genética, é meio social, meio cultural, é tudo, o país. E aquilo vem exatamente para as nossas necessidades reencarnatórias do momento atual. E ele continua dizendo: não há ninguém que, achando um espinho sob a sua mão, não o tire para não ser picado. Ou seja, não o tire para que não fique sentindo a dor do espinho ali preso dentro da carne. Ora, a procura de bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, possuído o que está do instinto de progresso. E aí ele fala instinto, nos trazendo as próprias leis de Deus que estão gravados na nossa consciência. Então é algo que está muito intrincado dentro de nós. Possuído que está do instinto de progresso e de conservação, que está nas leis da natureza. Ele trabalha, pois, por necessidade, por gosto e por dever. Não vamos nos esquecer que nós nos preparamos para reencarnar. Nós temos um planejamento reencarnatório, nós concordamos, na maioria das vezes, não é? Ou simplesmente concordamos com o que os mentores determinam, ou nós pedimos mesmo de bom grado todas as questões e contextos que constam do nosso planejamento reencarnatório. Então, ele bem diz aqui, ele trabalha, pois, por necessidade, por gosto e por dever. Um dever que nós assumimos conosco mesmo. E nisso cumpre os desígnios da providência divina, que o colocou sobre a terra para esse fim, de progredirmos, né? Todos nós. Somente aquele que considera o futuro, essa perspectiva da vida futura, não atribui ao presente senão uma importância relativa,
É importante? Sim, é importante, mas não tem uma importância absoluta, tem uma importância relativa. E se consola facilmente com os seus fracassos, ou seja, com os seus reveses. Vamos colocar aqui fracasso como aqueles reveses da vida, que a gente não queria que acontecesse, mas que acontecem, né? Aquelas dores que vêm e aquelas tempestades que chegam na nossa vida. E se consola facilmente com os seus fracassos ou reveses, pensando na destinação que o espera. Ou seja, estamos lá passando aqueles cadinhos, aquelas dores, aquelas situações difíceis, mas sabemos que suportando-as bem, vivendo-as bem, fazendo as melhores escolhas, não só elas vão passar menos dificilmente, menos demoradamente, como também nós já temos essa visão que nos descortina um futuro que também as bem-aventuranças, não é? Nos foram trazidas por Jesus e nos revelam bem sobre as consequências positivas das nossas escolhas ou formas de viver as dificuldades conforme o Evangelho. Kardec continua: Deus não condena, pois, os prazeres terrestres. Os prazeres terrestres não estão condenados por Deus, mas o abuso desses prazeres em prejuízo das coisas da alma. Bem entendível e justo, não é? É ainda contra esse abuso dos prazeres que estão prevenidos aqueles que se aplicam a essas palavras, ou seja, que trazem essas palavras para a sua vida. Quais palavras? Meu reino não é deste mundo. Então, se o nosso reino, ou seja, a nossa pátria também não é deste mundo, nós estamos aqui de passagem, também não é daqui a nossa pátria, e nós devemos sim aproveitar os melhores momentos aqui, os melhores recursos aqui, mas deles não abusar, pois isso poderia comprometer vamos dizer assim, os benefícios aos quais fazemos jus se enfrentamos de acordo com o Evangelho esses mesmos desafios. Os abusos, os excessos, não são um meio de aproveitar bem, já que os abusos, os excessos, levam ao desequilíbrio. Desequilíbrio leva à doença, então não é bom essa questão mesmo do excesso, do abuso. E ele continua aqui no último parágrafo do item 6. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma de dinheiro sem com isso se perturbar. Tenho muito dinheiro, perdi aquele tantinho, não vou me preocupar, eu tenho muito ainda, eu ainda tenho muito. Aquele que concentra seus pensamentos sobre essa vida terrestre apenas é como o homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera. Porque se eu sou pobre e perco tudo nessa vida, mas eu sou um espírito imortal, rico porque sou filho de Deus. De novo, estamos aí. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Os injustiçados, porque receberão a justiça. Então, é a nossa perspectiva, esse ponto de vista que vai ser determinante na forma não apenas de como percebemos as situações da nossa vida, mas também como interagimos, lidamos e as resolvemos. E, por consequência, o que tiramos de proveito para a vida futura. Vamos correr. Ontem eu senti que eu fiquei querendo terminar o item, mas não tem necessidade. O item 7 nós vamos ver amanhã, está bem? E depois nós temos uma única instrução dos espíritos, que é muito marcante e bastante conhecida. Até amanhã, então, com mais um programa, o Evangelho segundo o Espiritismo, projeto
15 minutos. Muita paz a todos.